Olá pessoal, estamos aqui hoje para mais uma gravação com uma pessoa super especial, a doutora Maria Angélica, que vai contar para a gente um pouquinho da experiência dela, que é muita coisa, não vai dar para a gente passar tudo para vocês, e aí, numa outra ocasião, a gente traz mais informações para vocês. Muito obrigada pelo convite, por vir aqui conversar com vocês um pouquinho sobre saúde bucal, nesse mês que é dedicado ao Outubro Rosa, às mulheres, né, ao câncer de mama, né, e também incluímos aí outros problemas de saúde, né, mas o foco, câncer de mama. Eu sou a Maria Angélica, sou dentista, tenho formação em disfunção de glândulas salivares e sou especialista em ortodontia e trabalho hoje no meu dia a dia com o que a gente chama de odontologia integrativa. Então, associando a odontologia com a saúde e o bem-estar. Então, por exemplo, o paciente chega no consultório, não tem como a gente não avaliar os hábitos para a gente entender por que o dente está naquela condição, por que o dente, né, hoje a gente tem muito o conceito do envelhecimento precoce bucal. O que a gente antigamente não tinha, né? Antes era uma questão assim de você ia no dentista, abria e fechava o buraquinho lá do dente e sabia que tinha que escovar o dente e para manter uma boa higiene bucal. Hoje a gente se preocupa com várias coisas. O paciente, muito mais além, né? O paciente ele tem o bruxismo, ele chega no consultório com o dente todo desgastado, ele tem a desoclusão, às vezes está com falta de dente, e aí tem dor de cabeça, tem o apertamento, tem a questão da falta de saliva. O paciente às vezes nem tem o problema da cárie, mas tem um problema periodontal avançado. E tudo isso me fez ter um olhar de que a boca ela não está desligada do corpo. A gente tem a questão da saúde sistêmica que a gente tem que entender. Então, na boca, a boca ela é a porta de entrada. Já os antigos já diziam muito isso, que a boca é o espírito da casa, né? Se o corpo é a casa, a boca é a porta de entrada. Então, o que é o foco hoje na odontologia, todo um olhar especial para a saliva, porque a saliva ela é riquíssima, ela está sendo profundamente estudada, porque ela é um material de avaliação sistêmica muito interessante. Você sabia que hoje a gente já tem vários exames que a gente consegue detectar o risco de Alzheimer, de Parkinson, cânceres. Isso tudo pela saliva? Tudo pela saliva. Gente. Tudo pela saliva. É impressionante. Então, o foco, e a saliva ela tem várias funções. Quando você pensa em saúde, você não pode esquecer da saliva, porque ela tem uma função mucoprotetora, né? E quando a gente pensa em proteção, é proteger dente e proteger a mucosa. Por exemplo, o paciente que faz uma quimioterapia, ela tem uma redução no fluxo salivar, a boca fica extremamente seca, e aí ela perde essa capacidade de proteção. E aí abre uma porta para as infecções, para machucados, então tem a mucosite. Isso. A dificuldade de se alimentar, porque não tem a saliva para empurrar o alimento, para digerir o alimento. Não tem a saliva até para a função básica da fala. Então, quando a gente pensa em saliva, é a base de tudo. Muito tempo eu fazia a orientação de escovação para os pacientes e no início eu falava assim, vem aqui, vamos escovar o dente, vamos ver como é que você escova, porque às vezes o paciente não sabe, né, o jeitinho de escovar. Às vezes você vai no automático, você fica só de um lado e você não escova o outro. Então eu gostava de prestar atenção no jeito que o paciente, não só na criança, mas no adulto também. E aí já começa que quando você vai escovar o dente, você não pode molhar o creme dental. Você tem que colocar uma quantidade pequena de creme dental, não precisa pôr aquele toletão de creme dental. Porque não é o creme dental que vai limpar, né? É a escovação. É a escovação, é a só vai ajudar? Não, ele vai ajudar. O creme dental, ele tem essas funções de desengordurar, né, para tirar a placa bacteriana, mas ele também tem componentes ali no creme dental importantíssimos para proteger o dente. Por
dental e a indústria com tanta novidade, com tanto produtos na prateleira que tem muito conservante, que tem o pH muito baixo. Então a gente precisa entender, antes de tudo, quando a gente pensar em saúde bucal, a gente tem que ter esse conceito sistêmico, que é o que eu gosto de trabalhar no consultório, mas a gente tem que fazer esse mapeamento da rotina do paciente para ver o que ele come por uma semana. Para entender por que o dente dele está naquele ponto desgastado, com trinca, com fratura. Eu quebrei o meu dente porque eu aperto o dente. Tudo bem, faz parte do seu perfil emocional, mas está quebrando o dente, está com fratura, com trinca, isso também pode ser porque está faltando a proteção da saliva, que ela tem essa função protetora. Para proteger. Na saliva tem componentes, né? Proteínas, enzimas, todas elas têm uma função específica. Então, primeira coisa que a gente faz, fazer o mapeamento de rotina do paciente, de alimentar, se ele faz natação, se ele faz academia, que horas faz, o que toma, qual é o suplemento que ele toma. Tudo isso influencia até no creme dental que você vai usar. Porque se você faz, por exemplo, natação, o paciente que está todo dia na piscina, ele tem o contato do cloro na boca. E isso é uma ação muito ácida. Ele não pode chegar em casa e escovar o dente com um creme dental que ele acha que vai clarear, porque é extremamente abrasivo. Então ele está promovendo uma abrasão muito maior no dente dele. E esse que é o conceito hoje do envelhecimento dental. Porque a gente tem que descobrir quais são os fatores que estão contribuindo para esse desgaste, para essa lesão no dente e que aí acaba comprometendo diversas coisas, né? A saliva ela precisa ter volume, qualidade no sentido de ter todos esses componentes que vão proteger o dente, que vão fazer a digestão. A gente não aprendeu lá na escola as funções da saliva, que a digestão começa na boca. Ela começa na boca se você tiver saliva. Se não tiver, não tem como. Se não tiver, a saliva ela é um facilitador gustatório também. Se esses componentes todos, a sua saliva tiver com qualidade, com quantidade, ela no pH ideal, quando você vê o alimento, que você já começa naquela percepção sensorial, você já começa a ativar o seu sistema autônomo e vai produzindo saliva. Quando você coloca o alimento na sua boca, essa saliva produzida, ela já está avisando o seu estômago, ó, amigo, vai produzindo suco gástrico aí que está chegando o alimento. E o que a gente tem que fazer? Mastigar esse alimento, digerir bastante bem, e esta saliva, ela em contato com o alimento, que ela vai te dar essa percepção gustatória. Então, uma das queixas dos pacientes que estão fazendo tratamento de câncer, elas perdem o paladar, a boca é extremamente seca, não consegue comer, né? Isso porque está faltando a saliva. Então, quando a gente põe o alimento na boca, a gente tem que mastigar bastante para que a saliva consiga dissolver bem esse alimento para chegar no estômago já preparado. E aí você não ter os problemas, né, digestivos aí que todo mundo acaba tendo porque não mastiga direito. Mas é correria do dia a dia, né? Às vezes a gente senta na mesa, olha que a gente terminou de comer, né? Nem viu, né? Nem viu. Ou se não, as pessoas ficam no celular, né? Não pode. No celular, comendo, eu falo, gente, como assim? Hoje os pesquisadores, a neurociência, ela fala muito isso. Que você está comendo, você tem que estar comendo. E é um horário sagrado, né? Da alimentação. Para você perceber, porque tudo é estímulo. Nós somos estímulos. Então, assim, vai comer, você tem que fazer o prato colorido, né? Então é o verde, é o vermelho, é a comida, é o arroz, feijão. Um pouquinho de cada coisa, né? Não precisa ter muita variedade. Ai, doutora, hoje não tem. Mas procura deixar mais colorido. Mais colorido. E aí, prestar atenção na hora do almoço, deixar o celular de lado, se possível a televisão. Até que você sabe que quando a gente faz o exame de saliva, a gente não pode ter no consultório o ar ligado, o som. Se possível, assim, não pode ter o movimento da rua, né, a qualidade de ver, porque tudo são estímulos que vão atrapalhar na hora de fazer o teste de saliva. Então, assim,
A gente tem que entender que a gente tem que prestar atenção na gente, na hora de comer. E aí o corpo da gente fala, né? Você vê a hora que você para mastigar um alimento, você sentir o paladar dele, né? Isso tudo é essa saliva que faz isso. Eu pratico a medicina chinesa, né, no consultório, e os chineses eles falam que a gente tem que mastigar de tal forma que o alimento fique líquido, né? Então que a gente tem que beber o sólido, eles falam. Mas o que quer dizer isso? Eles falam que são 32 mastigações, uma mastigação para cada dente. E aí o alimento vai estar bem dissolvido e aí ele vai cumprir a função dele, vai para o esôfago, o estômago, faz a digestão e passa para o intestino. A saliva ela tem um componente que é muito produzido, né, nas glândulas salivares, que é uma enzima, que ela faz toda a proteção da mucosa, boca, estômago e intestino. Os chineses falam da fonte da vida, que a saliva é a fonte da vida. Mas sabe aquela questão que você faz um machucadinho e você dá uma lambida? Dá uma lambida que sara, né? Isso cachorro que faz cachorro faz muito isso. Exato. Fica lá lambendo onde está para fechar a ferida. Porque a saliva ela tem essa propriedade protetora e ela faz essa reepitelização epidérmica. E pacientes que não têm produção de saliva são pacientes candidatos a terem a gastrite, aquela esofagite de Barré, porque não tem essa reepitelização, essa proteção do esôfago na hora da alimentação. Então, volto lá a dizer, o que é importante? A gente ter essa percepção que a boca, ela é a porta de entrada de muitos micro-organismos e o que protege ali é a saliva. Então, quando a gente vai escovar o dente, não é para pôr aquele nacão de creme dental. É uma quantidade do tamanho de uma ervilha. E você vai escovar sem molhar essa escova. Por quê? A intenção da escovação é tirar a placa bacteriana e esse movimento de escovação também vai ajudar a produzir saliva, porque é a saliva que tem propriedades também para proteger o dente. O creme dental, junto com a saliva, vai ter uma reação lá que vai proteger o dente. E aí você segue a sua escovação, usa o fio dental. Então é uma escova macia, para não machucar a gengiva, porque senão você fere a gengiva e sangra, e aí é uma porta também de entrada de outras bactérias. Então sempre uma escova macia, de cabeça pequena, para ela caber nessas laterais, né, para caber bem lá no fundo. Escovar com um movimento circular, que é o básico também para ninguém se perder, não precisa escova do lado assim na lateral. Na superfície que a gente mastiga, a gente pode fazer um vai e vem, mas nas laterais sempre movimento circular, porque a gente também está protegendo a gengiva de não machucar, né? E é importante nessa escovação também a gente escovar a língua, porque a língua ela retém muita placa na língua também. Então, escovar a língua, ou o ideal que é a raspagem da língua. Isso que eu ia falar, eu tenho um raspador de língua. Então, antes de escovar os dentes, primeiro eu raspo a língua. Faz muito bem. Não sei se é o ideal ou depois da escovação. Não, antes da escovação. Você raspa. Então eu estou fazendo certo. O que a gente trouxe da medicina Ayurveda é que quando a gente acorda em jejum, a gente deve raspar a língua. Pode ser raspador de plástico, pode ser um de cobre, pode ser uma colher, mas raspar a língua em jejum. Porque quando a gente dorme, fechou os olhinhos, está na posição horizontal, diminui o fluxo salivar. E o pH da boca ele cai, ele fica mais ácido. O nosso corpo ele fica durante a noite fazendo as quebras metabólicas de tudo que a gente comeu naquele dia e ele expulsa esse resto que não serviu, joga para fora, na língua. Então a gente acorda de manhã, raspa essa película que fica ali na língua e é uma plaquinha, uma massinha que sai. Quem fizer pode me contar depois, pode me contar. Você vai raspar, sai aquela massinha. E com isso, você também está tirando dali todo o resto
que o organismo já foi para fora e também já está eliminando uma leva de bactérias ali. Acorda, né? Daí você vai tomar o seu café da manhã e depois escova o dente, que a escovação é para tirar a sujeira. Não adianta, tem gente que fala assim, eu acordo e escovo o dente por causa do mau hálito. O mau hálito fisiológico matinal, ele é normal, todo mundo tem, né? Tem um nível de mau hálito fisiológico normal. Então, de você raspar a língua, esse mau hálito já cai pela metade. E o raspador, eu uso o de cobre, que até me falaram que era o melhor, porque o de plástico, ele diz que é contaminado. Você tem um certo tempo para poder estar trocando. Não sei se é na quarta vez que você usa, ele já contamina. Na verdade, o raspador de cobre também é uma indicação da medicina ayurvédica, que eles usavam o cobre, inclusive, tem até uma particularidade. Eu atendi uma paciente sexta-feira passada que ela é totalmente mergulhada na medicina ayurvédica. E aí eu perguntei para ela, eu falei assim, deixa eu entender de onde que vem essa questão do raspador de cobre. Eu indico o raspador de cobre porque ele é 100% antibactericida. Lavou, tá novo, e você nunca mais vai trocar. O máximo que vai acontecer é ele ficar mais escurecido. E aí você pega, ele fica mais escurecido com a ação do tempo. Né? E aí você pega um limão, você esfrega um limão nele e raspa ali, ele volta na cor normal. Ele é o ideal, né? Agora, ela me disse que a opção era o cobre porque era o metal mais nobre que eles tinham antigamente, que era uma percepção que eles tinham de que não ia juntar bactéria, né? Então hoje a gente sabe que se for o de cobre é legal, porque ele é 100% antibactericida. Mas pode ser uma colher de inox, uma de sobremesa, que você não precisa gastar. Vai lá na sua cozinha, pega uma colherinha de inox, inclusive ela me deu essa dica, uma colherinha de sobremesa que tem a bordinha com ângulo vivo, assim, sabe? Ela disse que inclusive são as colherinhas mais baratinhas. Não precisa ter a borda arredondada, ela disse que é aquela que tem o ângulo mais retinho, assim. Que deve ficar mais fácil, mais fácil de raspar. Mas é uma raspagem leve. Não vai machucar. Não pode machucar, não pode esfolar. Senão a gente abre a porta para outras bactérias. Então tem que raspar 3 raspagens, aí vai para o seu café da manhã, depois você escova o dente. Esse é um hábito normal. Se a pessoa é uma pessoa que sofre de halitose, mas uma halitose, toda halitose, todo mau hálito, vem da cavidade bucal. 3% só das possibilidades são estomacais, porque tem gente que fala assim, eu tenho mau hálito porque eu tenho problema de estômago. 3% só são causas relacionadas ao estômago. O resto é na boca mesmo. Ou tá com uma cárie, ou tá com o dente aberto, ou tá com problema periodontal. Então tudo isso tem que ser investigado. Porque às vezes a pessoa, ela tem um refluxo e ela fica tranquila que, não vou cuidar desse mau hálito porque meu problema é de estômago. Mas não, os problemas são bucais. Ou pacientes que estão em tratamento, né? Quimioterapia, pacientes diabéticos, pacientes que estão com algum problema sistêmico. Então, por isso que eu acabei fazendo uma opção de trabalhar com disfunções salivares, porque é a base da saúde, é a base da odontologia. Se você tem uma saliva de qualidade, você consegue dar qualidade para o paciente. Inclusive para o corpo, né? Gente, o alimento, se o alimento já cai lá, já praticamente tudo vai funcionar melhor, né? O seu estômago vai ter menos trabalho, o intestino vai funcionar legal. Ele vai absorver os alimentos. Ele vai absorver. Hoje, a luz da odontologia, hoje, inclusive, eu tenho disponível no consultório, são esses testes genéticos que a gente faz. É um teste simples. Você vai lá no consultório, a gente raspa assim a mucosa, né, e manda para o laboratório. E aí vem ali, através de um sequenciamento genético, o seu risco, para a gente detectar o seu risco até para as crianças do autismo. Outra coisa interessantíssima que a gente já tem hoje na odontologia, que é nesse teste que eu estou dizendo, já faz o sequenciamento de medicamentos para você saber qual medicamento que você pode, que você vai te fazer bem ou não, sabe? E isso é um exame
que ele é, se você entrar no site lá da Genera, existem alguns exames disponíveis, né? Que você mesmo pode comprar e fazer, se você tiver uma certa habilidade. Mas esse que tem esse sequenciamento, que tem essa avaliação até de ancestralidade, de medicamentos, de Alzheimer, Parkinson, câncer, ele já é restrito aos dentistas que estão cadastrados nesse programa. Mas ele é interessante porque você vai saber o seu risco genético e você vai trabalhar a sua saúde, o que você pode, o que você não pode, né? Porque é através da epigenética que a gente acaba desenvolvendo as doenças. Se você tem uma qualidade de vida, se você come mal, se você não se alimenta bem, se você não dorme direito. Isso é pra mim, doutora? Não, eu pego no pé dela com sono, gente. Essa mulher é ligada 24 horas, 24 horas. Porque a gente não pode sair do ciclo, né? A gente tem um ciclo circadiano. Esses exames mesmo de saliva, que são super simples, gente, é uma coisa muito simples, que a gente faz pro consultório e não tem horário de fazer, porque assim, de manhã a gente tem mais saliva, no final do dia o fluxo salivar cai. Então, o que é importante deixar de mensagem aqui é que a saliva, ela é o espelho da sua saúde. E que a boca seca, ela não é uma condição solitária. Se você está sofrendo com boca seca, provavelmente você tem uma outra relação sistêmica aí que a gente tem que investigar. Então, o que está acontecendo? O que está acontecendo, isso é importante. E para os pacientes que, por alguma razão, já descobriram que estão com algum problema de câncer, que vão passar por uma quimioterapia, ou que estão em quimioterapia, é importantíssimo fazer um tratamento prévio para entender o que ele vai passar durante a terapia de quimioterapia e radioterapia. E existem produtos específicos que a gente indica para dar qualidade para esse paciente durante esse processo. Porque você vê antes, tantas pessoas sofriam, né? Olha, sai ferida na boca, ai, não consigo comer. E hoje é tudo muito mais fácil, né? Eu falo, gente, como as pessoas sofriam. Demais. E eu sempre, quando alguém vem me falar, eu tô com câncer, alguma coisa, gente, antes tem que fazer, e tem que ir, antes de ir para oncologia, tem que procurar um bom dentista. Precisa. Né? Vai fazer o tratamento, ver como que tá a boca, já vai para oncologia com os dentes em ordem. Exatamente. Que daí isso tudo vai ficar melhor na sua vida. Quando a gente tem uma gengivite, você que está aí ouvindo, né, que está vendo, né, essa entrevista, você está com sangramento gengival, uma coisa simples, não escovou direito, vai ter gengivite. Se você colocar esse sangramento no microscópio, você vai ver que essa inflamação, ela dispara o seu sistema imunológico. Olha que coisa simples, na sua boca um sangramentozinho. Ela está disparando o seu sistema imunológico e está interferindo na sua saúde de certa forma. Então, se nesse momento você está ali no processo de descobrir, né, que você está com câncer, e você tem com gengivite, e você está com problema de cárie, você não pode esquecer que você precisa sanar esse problema antes, porque senão tudo isso é uma inflamação muito grande que vai estar na sua boca, atrapalhando todo o seu processo de saúde, de remissão desse problema na hora do tratamento. Isso. E depois, né, a gente sabe que o paciente que entra numa quimioterapia, ele tem mexe com o psicológico do paciente, né? Então, assim, fica muito debilitado, para mexer no dente fica muito mais difícil. Aí, para ir no consultório, vai no consultório, vai no hospital, está mais vulnerável, a imunidade está mais baixa. Então, depois tudo complica. Então, antes, faça uma prevenção sempre. O ideal é ir ao dentista pelo menos 2 vezes ao ano. Por quê? Em casa, a gente vai fazer essa escovação diária, que é uma manutenção. E no dentista é preciso fazer aquela limpeza maior, aquele cuidado, fazer essa investigação, já ter esse olhar mais clínico, porque o dentista que tem esse olhar para a sua saliva é um dentista que vai além, é um dentista que ele está vendo não só a sua boca, ele está vendo a sua saúde. Porque, como eu falei, a saliva não é um sintoma isolado. Então, tá com queixando de boca seca, vamos investigar. Pode ser uma doença autoimune, pode ser algum problema só de glândula que está preguiçosa, pode ser seu hábito alimentar. E isso não pode, a gente tem que ter um alerta. Eu acho que
tem tanta modernidade hoje, né? Tem tanta coisa avançando na medicina e na odontologia também. E os dois têm que andar juntos. Médico e dentista têm que estar juntos nessa caminhada, porque é em prol da saúde do paciente. Daí tudo flui melhor, né? Tudo vai ficar bom. Gente, essa mulher é incrível, né? Eu falo que toda vez que eu passo por lá, é uma novidade que eu trago, né? É uma novidade. E horário pra gente tem que ser umas 2 horas, 3 horas, porque é muito além, né? Nossa. A Angélica está sempre ativa, sempre buscando novidade, uma pessoa assim super experiente, amorosa, cuidadosa. Se você tem medo de dentista como eu tinha muito, você pode ir tranquilo. A gente faz, nossa, e ali a gente faz um tratamento acolhedor, né? Eu tenho escrito lá na parede, né, uma odontologia integrada, humana e completa. Isso. Mas é humanizada nesse sentido de que a gente sabe, primeiro que é tão engraçado esse teste de saliva, quando eu falo assim, vamos fazer um teste de microbioma, para a gente ver quais são as bactérias que estão na sua boca, né? Porque o de microbioma é um e esse teste genético é um outro. Para a gente entender, ó, você está com muita cárie. Porque o paciente que ele está com a saliva reduzida, ele é um paciente em potencial para ter muitas cáries. A mulher na menopausa, a variação hormonal, diminui o fluxo salivar, a boca está seca, o primeiro risco é de ter cárie. Então eu falo assim, nossa, imagina, depois de velha eu estou tendo cárie como eles dizem, no pé do dente, né, na raiz. Por quê? Porque não tem saliva. A saliva não está cumprindo a função de proteger. Então é interessante quando a gente fala assim, olha, vamos fazer o teste do microbioma para ver quais as bactérias que estão em maior quantidade na sua boca. Eles, ai, que medo, eu tenho medo. Vamos fazer o teste genético para ver o seu risco, né? É muito comum, o paciente senta na cadeira, a gente sabe da vida da família inteira, né? Mas eu não conto para ninguém, viu? Aí, é só lá com ela. É só lá comigo. E aí a gente pergunta, como é que tá sua mãe? Melhorou? Ai, minha mãe agora tá com Alzheimer, meu pai tá com câncer. Olha, hoje a gente tem esse teste que a gente vai prevenir. Quer fazer? Ai, que medo. Eles não querem fazer isso. Assim, não, tô com medo de saber. Mas veja, é um teste preventivo. A gente vai prevenir. E tem um teste também, que ainda é só disponível nos Estados Unidos, mas a gente já pode comprar pela internet, trazer. Ele é específico para detecção de câncer bucal, aquele câncer mais severo, né? Então esse é indicado, não é todo mundo que faz, a gente indica, por exemplo, se você tem alguém na família que teve um câncer de boca, um câncer de esôfago, esse é um teste bom da gente fazer. Então assim, o que as pessoas precisam saber é que basicamente a boca a gente tem que cuidar da saúde. Sabe que tem uma outra curiosidade, que eu adoro curiosidades, né? Super curiosa. A mais curiosa, assim, né? O creme dental, ele surgiu no Egito. Olha que coisa legal. Porque existia aquela questão de que eles queriam limpar os dentes, né? Eu acho que os egípcios deviam ser muito vaidosos, né? Então eles inventaram uma misturinha, que era cinza, casca de ovo e umas outras coisas, mirra. Por quê? Lá na antiguidade eles já entendiam que precisava ter alguma coisa para abrasionar, para tirar a placa, né? E isso foi vindo através do tempo até que em 1900 e alguma coisa, acho, um dentista, ele desenvolveu, através de todas essas coisas que ele devia ter conhecimento, de que vinha antes, né? Ele desenvolveu uma pastinha que ele colocava numa latinha, era colocado numa lata, era um pó, e ele entregava para os pacientes dele. Aí esse dentista teve um filho que desenvolveu uma outra, já daí veio um tubo no creme dental. Nessa época que entrou o flúor no creme dental, quando uma empresa colocou o flúor e mandou para os soldados na guerra, porque vamos fazer o teste, né, para ver se não vai dar cárie, se não vai dar cárie. Vamos ver se funciona, né? E assim funcionou e eles perceberam que tinha que ter o flúor no creme dental. Mas a grande questão do flúor no creme dental não é o problema do flúor, o problema é da quantidade que a gente põe na pasta. A gente tem que pôr pouquinho, porque flúor, ele é uma questão que a gente não pode ter em excesso também no nosso corpo. Ele é fundamental para a proteção do dente, mas ele não pode ter em excesso. Exato. Na Europa,
você compra creme dental, ele vem com a bolinha lá, ó, usar tantas vezes por semana, por dia, porque eles sabem dessa neurotoxicidade do flúor, mas ele tem que ter para a proteção do dente. E aí, a curiosidade que eu estava dizendo é que antigamente, quando entrou o creme dental mesmo, o hábito da escovação, ele veio, mas só as mulheres usavam, porque ele era associado com a estética, né? Só a mulherada que gostava de escovar o dente, porque era associado com a estética. E aí, só quando surgiu aquela questão dos cigarros, lembra que tinha até o comercial dos caras lá fumando e tal, e aí que era associado à questão de tirar o amarelamento. Mas ainda assim vinham cremes dentais, era mais relacionado com a cosmética, com a beleza. Hoje não, hoje o creme dental ele é terapêutico. Ele tem... Você falando de cinza, eu sou do Paraguai, né? E lá, meus tios, meu pai, eles fizeram muito isso. Eles usavam a cinza para poder escovar os dentes. Vamos aproveitar aqui para falar do carvão, gente. Olha, creme dental com carvão é muito comum. O paciente chega no consultório, uma das perguntas que eu faço também é qual creme dental que você usa? E é legal que assim, a maioria, homens, né, eles falam assim, eu não sei. É a minha mulher que compra, nem sabe o que está escovando. O que está usando. O que está usando. E aí, eu atendi uma paciente também esses dias e ela falou assim, a gente adora um da Colgate, de uma marca lá, que tem carvão, porque ele é preto, porque é legal, todo mundo usa em casa, as crianças e tal. Eu já fiz assim, né? Meu cabelo, eu falei, meu Deus do céu, pelo amor de Deus. A gente tem que tomar cuidado com a indústria, com o marketing, para tudo, para comida, principalmente para escovar dente. E qual que é o problema do carvão? Ele é muito abrasivo, né? E eles colocaram o carvão, provavelmente, talvez, porque vem, né, essa ancestralidade, essa linhagem de creme dentais, a questão da cinza, para limpar, porque é abrasivo. Porque daí ele limpa mais, porque fica branquinho. Só que em contrapartida, lixa o dente, né? Ele desgasta o dente. E não é bom. O carvão, gente, é só no churrasco. Ou na geladeira para tirar o cheiro. E aí, outra coisa. Cremes dentais, aí tem gente que fala assim, eu não sou vegana, eu não sigo uma linha integrativa, nada disso. Eu uso de carvão porque eu gosto, porque ele é colorido. Mas esse creme dental, todos os cremes dentais que tem cor, eles acabam tirando um sinal muito importante que é o sangramento, né? Se você escova com creme dental escuro ou colorido, a hora que você vai cuspir, você não vê se tem sangue. Sim. Então você passa desapercebido. Então não, gente, carvão, creme dentais coloridos. Lá em casa nós trocamos, né, o creme dental, daí meu esposo, mas por que eu vou usar esse? Eu sempre usei aquele, falei, agora você vai usar esse. Agora é esse. Pronto. E pronto, porque é bom para a sua saúde. Né? E tá tudo bem. Tá tudo bem, é isso aí. Mas, gente, são pequenos hábitos da vida da gente que tem que ser mudado e faz toda a diferença na nossa vida. Você vê que nem a Angélica acabou de falar, se você não tem condições de comprar um raspador de língua, todo mundo tem uma colherzinha de sobremesa em casa. Se não tem essa que é a mais básica, é mais comum, usa a que vocês têm, vai devagar, né, Maria Angélica? Que tudo vai ficar melhor. E vão cuidar da boca, porque nós estamos que nem peixe. É verdade, a gente morre pela boca. E muita gente não sabe o quanto é importante os nossos dentes, né? É verdade. Que cada dente nosso corresponde a um órgão do nosso corpo. Isso, eles se comunicam, né? Através do sistema. E se não está bem, daqui a pouco você está aí sofrendo de uma coisa que foi causada por um dente. A gente tem uma máxima assim na odontologia integrativa que a gente fala, você tem 32 dentes na boca. Por que só um tem cárie? Né? Por que é aquele que tem cárie? Então, né? Por quê? Porque desequilibra o quê que só um teve? Porque, né, já tem todos. Você só escova só um que você não escova. Né? Então é muito relacionado a esse valor sistêmico. Né? Às vezes alguma coisa naquele órgão relacionado com aquele dente não está
num bom funcionamento. E chegou, né, a ter o problema só nele, né? exato. É uma máxima assim que eles falam, mas são muitas informações que a gente tem que meia hora não dá para falar. Não dá, gente. Nós vamos voltar aí, né, Maria Angélica, fazer mais vídeos. Agora eu vou arrastá-la, né? Ou não sei quem vai arrastar quem aqui. Eu sei, vai ser uma briga boa. Mas a gente vai trazer mais informação para vocês. Tá bom? Muito obrigada por tudo. E acompanhe aí no nosso mês de outubro, a gente vai ter muita coisa bacana. Esses bate-papo com profissionais maravilhosos que vai valer muito a pena para a tua vida. Eu que agradeço estar aqui com vocês. E me coloco à disposição, né? Se alguém tiver alguma dúvida, se eu tiver alguma pergunta, eu respondo. Sim, daí pode estar. Nós vamos estar pondo também, gente, o Instagram, né? Minha arrobinha. Da Maria Angélica, e vocês podem estar colocando perguntinha lá, eu respondo. Que ela vai estar à disposição para poder responder. Às vezes eu demoro, mas eu Sim, respondo. no momento, eu mesmo respondo. Porque essa mulher aí não é fácil também, ela atende a Indaiatuba, Campinas, e está sempre na correria. Graças a Deus. Mas o importante é que ela é uma excelente profissional, quem estiver precisando está aí, a Maria Angélica, super indico. Amor incondicional. Meu filho vem de longe, fala que é a dentista, que ele super confia e que vai ficar sempre no coração dele, é a Maria Angélica. Ai, que bom. Então, muito obrigada aí por estar cuidando da nossa família e de tantas pessoas que precisam. E você está sempre em busca de mais e mais para poder ajudar as pessoas. É a nossa função, né? Então, gratidão, amiga. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Gratidão por tudo.